Ascensão através de habilidades. Episódio 258. Os crentes do velho deus demônio. 3. A escuridão era o poder dos deuses superiores, opondo-se à divindade. Concentrando-se em controlar a energia negra oscilante, ele a espalhou em todas as direções. Os observadores de longe ficaram chocados. Mestre. Minerva mal se conteve para não atacar instintivamente. O poder dos deuses superiores estava sob o controle de Taizan. Agora que penso nisso, você disse que poderia lidar com o poder dos deuses superiores. Minerva murmurou confusa. Taizan disse que o poder cinza era uma mistura do poder divino e do poder do Deus Supremo. Parecia tão absurdo na época que ela ficou meio extasiada com as palavras dele. Mas ver isso na realidade foi surpreendente. Mas os transcendentes simplesmente deixaram isso de lado? Está tudo sob o controle de Taizan. Não se preocupe com isso. Ele não está sempre fazendo coisas estranhas? Isso é verdade, mas... Minerva disse com uma careta. Para alguém neste mundo lidar com o poder dos deuses superiores sem distorcer sua mente ou corpo estava além da compreensão de Minerva. A escuridão se espalhou em todas as direções. A escuridão dispersa começou a intervir no poder do antigo deus demônio espalhado por toda a terra. Os olhos de Taizan brilharam. O poder que permeia a terra começou a se misturar com a escuridão e cair sob o controle de Taizan. Taizan reuniu a energia negra que absorveu o poder da terra e concentrou ao limite. Bum! Então ele explodiu. A energia concentrada espalhada em todas as direções. A energia dispersa se espalhou novamente por toda a terra. O controle é possível, mas a eliminação não. A energia negra não poderia interferir no domínio. O poder dos deuses e o poder dos deuses superiores, ambos eram impossíveis. Então, que tal um poder que não fosse nenhum dos dois, mas que se estendesse pela fronteira? Minerva, volte. Ah, entendi. Minerva, adivinhando o que Taizan estava prestes a fazer, pegou a Netia e Quaned e se distanciou. Minerva, vai ser um pouco perigoso aqui. Você não quer ser pego, não é? Você ativou a divindade. Luz manifestada acima da mão de Taizan. Então o preto começou a cobri-lo. Você ativou a escuridão. Rangido. A luz e a escuridão começaram a se misturar e ficar cinzentas. Ao mesmo tempo, eles começaram a atacar, recusando o controle de Taizan. É administrável comparado a antes. Talvez porque ele tenha adquirido a habilidade linha limite, ela não foi tão explosivamente avassaladora como quando ele a usou pela primeira vez. Claro, também não foi fácil de controlar. Ainda tremia, como se quisesse escapar do controle de Taizan. Taizan empunhou a luz cinza. A luz cinzenta engoliu tudo ao seu redor. Sua resistência foi ativada. A luz cinzenta diminuiu e Taizan olhou em volta. Ele sorriu satisfeito. Afinal, funciona. A Terra foi purificada. Isso poderia funcionar na Terra também? O poder do Deus Supremo que engoliu este lugar era semelhante ao da Terra. Talvez fosse possível expulsar o poder do Deus Supremo que permeou a Terra e recuperá-lo. A Netia, observando à distância, ficou surpresa. O quê? O poder do antigo Deus Demônio que engoliu toda a Terra. No momento em que esse poder tocou a luz cinza, ele foi totalmente apagado. Não foi meramente empurrado para trás pela onda de poder ou temporariamente escondido, foi literalmente apagado. Seres distorcidos que residiam na terra abandonada seriam libertados de suas almas aprisionadas no momento em que pisassem neste lugar. Minerva estalou a língua. Que poder absurdo! A terra abandonada estava imbuída do poder do antigo deus demônio. Mesmo os deuses demoníacos não conseguiram lidar com isso. E ainda assim, um mortal como Taizan apagou esse poder de forma limpa. Um mortal fazendo o que nem mesmo os transcendentes conseguiram. Um mortal interferindo no poder dos transcendentes. Foi incrivelmente contraditório. Um método foi encontrado. O poder cinza poderia apagar o domínio dos deuses superiores. Mas não foi possível resolver imediatamente. O intervalo é muito estreito. A faixa que poderia ser apagada com o cinza era apenas do tamanho de um playground. Não era uma extensão pequena. Mas a extensão da terra abandonada era além da medida. Simplesmente apagar o domínio era impossível. Uma solução fundamental tinha que ser encontrada. E ele ouviu informações relacionadas a isso do homem que capturou espinhos, e o apóstolo que os guarda. Se fosse um apóstolo, deveria estar se referindo ao apóstolo do antigo deus demônio. Isso significava que tal entidade estava presente neste lugar. E os espinhos guardados por tal entidade provavelmente eram muito importantes aqui. O destino estava definido. Claro, ainda havia problemas. A terra abandonada era extremamente vasta. Ficou claro que apenas identificar onde estavam os espinhos levaria um tempo considerável. Mas seria muito mais rápido do que apagar tudo sem propósito. Então vamos dar uma volta. A Netia. Aqueles que residiam neste lugar por um tempo imensurável provavelmente sabiam a localização dos espinhos. Sim. A Netia ergueu o dedo calmamente. Quando senti isso mais cedo, senti a presença de várias pessoas distantes. Até onde? Bem, trata-se de uma jornada de um dia no meu ritmo. Isso é uma grande distância. Taizan começou a se mover. Enquanto se moviam silenciosamente, começaram a falar sobre suas curiosidades. Ei! Os olhos de Minerva brilharam.
Ela agora estava ouvindo as histórias de Quaned sobre o labirinto. Seres mortais tão fortes, você está dizendo que eles poderiam ser mais fortes que eu? Quaned contou a Minerva sobre os líderes dos guias. A maioria deles era mais forte que Minerva. O labirinto com certeza é interessante. Sim, bem, eu perdi no meio. Quaned respondeu. Havia alguém semelhante a você entre eles. Era o Rei Espírito do Fogo. Acho que o nome deles era Visno. Visno, hein? Você os conhece? Eu faço. Minerva estalou os dedos. Eles são bastante famosos no reino espiritual. Ela cantarolou. Aquele que recusou as responsabilidades de um rei espiritual. Aquele que queria se libertar dos limites de ser um rei espiritual. O espírito que queria transcender o tempo de vida e se tornar solitário. Uma aura fria fluiu de seus olhos. Eles são o rei dos espíritos que destruiu um mundo e fugiu. Então, eles estão no labirinto. Minerva riu. É interessante. Parece que nem todos os espíritos se dão bem. Claro que não. Existem alguns espíritos que não gostam daqueles que entraram no labirinto. Não sou tão extremo, mas, se for um rei espiritual, é uma história diferente. E meu mestre é Taezan. Se eles forem seus inimigos, provavelmente acabarei lutando contra eles também. Uma batalha entre reis espirituais. Quaned deu uma risada vazia com essas palavras. Isso parece emocionante, embora eu não consiga ver sozinho. Estou apenas seguindo as ordens do meu mestre. Mesmo que o oponente seja um rei, isso não muda. Estou ansioso por isso. Gostaria de saber quando nos encontraremos. As conversas tranquilas continuaram. E Taezan tinha seus próprios pensamentos. Foi ganância. Quando ele pisou nesta terra, o olhar dos deuses superiores. A luz naquele olhar não era de hostilidade ou raiva, mas de ganância. Isso foi bastante inesperado. Os deuses superiores mostrando ganância significavam que ele queria algo de Taezan. Taezan já havia lutado contra os deuses superiores muitas vezes antes. Mas eles nunca demonstraram ganância, apenas hostilidade ou curiosidade. Porque os deuses superiores, que eram transcendentes desde o nascimento e agora exilados do mundo, mostrariam ganância para com Taezan? Taezan. Perdido em pensamentos, Taezan foi interrompido pela pergunta de Anetia. Devo sentir isso de novo? Taezan assentiu. Eles já haviam se mudado o suficiente. O adversário também teria se movido. Então eles precisavam localizá-los novamente. Anetia bateu no chão com seu cajado. A energia mágica se estendia do cajado em todas as direções. Informações dos arredores fluíram para Anetia. Ela começou a organizar cada informação. O rosto de Anetia endureceu. O que é isso? O que está errado? Quaned perguntou com um olhar perplexo. O rosto de Anetia ficou pálido. O que é isso? O que está acontecendo? Sentindo que algo estava errado, Taezan reuniu sua energia mágica. Você ativou a detecção de território de Lerage. Ondas negras se espalharam e as informações ao redor fluíram para Taezan. Ele também poderia dizer. Havia seres correndo em direção a eles. E o número deles estava na casa das centenas. Minerva também pareceu sentir algo enquanto seu rosto endurecia. Taezan sacou sua arma. As figuras que se aproximavam começaram a aparecer. Os seres infinitamente retorcidos viram Taezan e gritaram. Lá está ele. Centenas de seres retorcidos gritaram. Para o velho deus demônio. Kepcharu. Centenas de demônios distorcidos. Mesmo os mais fracos entre eles pareciam estar no nível do 20º andar do labirinto. Havia até alguns que conseguiam chegar ao 40º andar. De jeito nenhum. Como? Anetia ficou perplexa. Não havia razão para tal número se reunir em um só lugar sem motivo. Isso significava que todos eles sabiam que Taezan estava aqui. Minerva, Barcaza, cuide de Quaned e Anetia. Barcaza bateu palmas. A luz da cor do arco-íris emanou e o vento se manifestou nas mãos de Minerva. Taezan chutou o chão. Os rostos dos seres frenéticos se aproximaram rapidamente. Kepcharu. Subjungueu. A espada de Taezan se moveu. Os demônios retorcidos tentaram bloqueá-lo, mas suas defesas foram esmagadas e eles foram pulverizados. Sua ascensão da alma foi ativada. Mensagens de ascensão da alma apareceram rapidamente. Taezan fechou a janela do sistema que estava obstruindo sua visão. Ele se esquivou das mãos estendidas e bateu o pé. Ele colocou força em todo o seu corpo e balançou o ombro. Com um som estrondoso, dezenas de demônios retorcidos à sua frente explodiram simultaneamente. Aqueles que explodiram não ressuscitaram. Seus corpos sem alma espalhados por toda parte. Mas não havia medo nos olhos dos demônios retorcidos que atacavam. Eles só tentaram agarrar Taezan com rostos frenéticos. Bum! O vento explodiu por trás. Minerva controlou o vento e escapou dos demônios retorcidos. Os demônios não prestaram atenção nisso. Como se apenas Taezan fosse seu objetivo, eles atacaram-no sem sequer olhar para outro lugar. Nesta situação, não foi ruim para Taezan. Ele poderia se concentrar na batalha sem se preocupar com os outros. Ele balançou sua espada. Ele esmagou cabeças e as chutou para longe. Ele evitou ataques balançando movendo todo o seu corpo. Você ativou o mundo congelado. Estalar. O ar frio subiu. Os demônios ao redor congelaram em um instante.
Um rosto familiar estava entre eles. Eu poupei sua vida e você está de volta. Suspiro, suspiro. Foi o demônio distorcido de quem ele extraiu informações e poupou. Com metade dos membros congelados, ele batia os dentes de frio. Vendo Taizan, ele gritou. Humano, nosso grande chama por você. Você está falando sobre o velho deus demônio? Sim, ele falou pela boca do apóstolo. Ele disse para trazer você. Aqueles que trouxerem você terão a oportunidade de se tornarem seus apóstolos. Então, não é para me matar, mas para me capturar. O velho deus demônio queria algo dele. Rachadura. Limpe o caminho. O gelo começou a quebrar. Taizan colocou a mão na cabeça do demônio retorcido. Não haverá uma segunda vez. Não havia medo no rosto do demônio. Ele gritou com obsessão sem fim. Ótimo, conceda sua graça sobre mim. Essas foram suas palavras finais. Taizan reuniu sua energia mágica no gelo quebrando. Uma passagem se abriu. Ele sentiu o olhar de um demônio além dele. Ele liberou seu poder como estava. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. Uma onda negra surgiu. A onda que se espalhou pela passagem aberta não era mais apenas uma onda, mas um tsunami. Quebrando o gelo, esmagou e engoliu todos os seres ao redor. A energia densa e escura destruiu tudo ao redor. Bum! Milhares de demônios frenéticos e retorcidos foram engolidos de uma só vez. Alguns deles estavam no 40º andar do labirinto, mas isso não importava. A onda demoníaca esmagou os crentes do velho deus demônio. Centenas de demônios desapareceram assim. É definitivamente útil. A onda negra de Marbas foi a magia negra mais forte que Taizan aprendeu. Abrir a passagem e extrair seu verdadeiro poder tornou-a incrivelmente potente. Ao retornar, Minerva fez uma careta. Não para matar, mas para me trazer vivo. O que eles querem? O velho deus demônio deu um oráculo? Anetia murmurou com uma cara chocada. Isso é impossível. Este é o reino demoníaco. É o domínio do deus demônio. Mesmo que este seja o território do antigo deus demônio, o governante do mundo é o deus demônio. É impossível interferir, mesmo em uma forma muito pequena. Isso significa que eles pagaram um preço. Em outras palavras, os altos deuses pensaram que valia a pena correr o risco de capturar Taizan. Anetia, use seu cajado novamente. Taizan colocou a mão no ombro dela. Anetia bateu calmamente no chão com seu cajado. Uau! As ondas se espalharam. Eles ressoaram com a magia de Taizan, trazendo informações de uma ampla gama. Isso é. Anetia gemeu baixinho. Os demônios distorcidos estão vindo diretamente em nossa direção. Parece que sim. O oráculo do velho deus demônio não terminaria com apenas centenas. Deve ter se espalhado por toda a terra abandonada. Logo, os demônios retorcidos apareceram. Não. Quaned desembainhou a espada com o rosto pálido. Demônios corriam em direção a eles de todas as direções. E não havia fim à vista. Lá está ele. Kepcharu. Os crentes do velho deus demônio gritaram. Para o nosso Deus. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.